E aí, galerinha, esse é o nosso primeiro episódio, finalmente, depois de muito tempo. Meses planejando para ver se isso saía, entendeu? Para ver se isso saía, para ver se isso saía do papel. Finalmente, o primeiro episódio dessa bagaça. Eu sou o João Victor, o cara que vai, por agora, vai coordenar a coisa aqui. Tô aqui do lado com o Renato. E aí, mano, eu sou o Renato, tá ligado, pessoal? É isso. O Rafa. E aí, galerinha? Eu sou o Rafael. Vamos com tudo nessa bagaça. É isso aí, e o Nishimura, o homem aí. O japonês, né? Tem que ter um japonês. Tem, Exatamente. Tem que ter um japonês. Nishimura. Tem que ter alguém pra ser mais zoado aqui, né, mano? Não entendi isso. Eu não disse nada, tá ligado? Então. Não disse quem. Não, daqui a pouco a gente vai entrar num assunto aí, você tá fudido. Bom, a gente já quer começar começando a falar sobre os jogos e a gente vai falar sobre a série The Last of Us que saiu agora, né, recentemente. Foi no dia... Não, faz 2 Não, semanas. 2 semanas, mas eu queria saber o domingo que foi que lançou. Mas enfim, lançou a segunda parte da série, né, a segunda temporada da série, que se passa nos eventos do segundo jogo. E o Renato jogou a parte 2, né, tanto a parte 1 quanto a parte 2, então ele tem mais propriedade para falar entre a gente. Ele que teve a experiência do gameplay e visual assistindo a série. E a gente quer que ouvir não só a opinião dele, do que ele viu na série, de comparar aquilo que estava no jogo e na série, e ver os pontos positivos e negativos que a série tem, comparar a qualidade. E vamos começar com esse assunto. E aí, Renato? Seguinte, cara, você falou que você tinha voltado a começar a jogar, né? Você tinha platinado, né? Você tinha Isso, zerado. mano. Eu já joguei o The Last of Us, mano. Vamos colocar aí, mano. Tipo, zerar o jogo, mano, foram 2 vezes. Mas eu voltei, assim, pro jogo, né, mano? Pra coletar os coletáveis do jogo, pra fazer realmente o 100%. Uhum. Aí eu deixei pra jogar o punitivo mais pra frente, né? Porque seria uma experiência diferente de jogar o punitivo. E com essa segunda temporada do The Last of Us na série da HBO, eu resolvi jogar mais uma vez, né, mano? Só que dessa vez no punitivo, né, mano? Às vezes a gente relembra alguma coisa pra lembrar aqui na série, né, mano? E um fato, né, mano, é que eles mudaram muita coisa, eles adaptaram muita coisa, mano, do jogo pra série, tá ligado? Eu joguei uma parte do primeiro jogo, né? Eu assisti a primeira temporada, então assim, eu via que tinha muita coisa parecida, muita coisa que ficou legal na série, que ficou bom, mas algumas coisas ficaram a menos, umas coisas ficaram a mais, umas coisas eu achei que ficaram melhores, outras coisas eu achei que ficou muito pra trás. E uma questão que a gente tem que falar aqui é a questão de elenco, algumas questões criativas da série, que é um problema. E vamos começar com o início da série. O início do episódio da segunda temporada, Renato. O que você achou, cara? Mano, eu vou falar pra vocês que eu gostei mais do segundo do que o primeiro, mas voltando ao primeiro, eu me decepcionei um pouco. Porque foi um hype muito grande, né, mano? Porque a gente tá esperando... A primeira temporada foi muito boa e a gente espera que a segunda seja melhor. E a segunda já começa, mano, com um time skip que parece que não existiu pra personagem principal, mano, que é a Ellie. A gente vê a Ellie, mano, na segunda temporada, mano, a atriz muito criticada em si, né, mano? Mas eu acredito que as críticas são mais porque no primeiro jogo a gente releva porque ela tem uma carinha mais de criança. O segundo jogo parece que não tem time skip nenhum. No jogo, mano, a gente bate o olho, a gente sente uma Ellie mais diferente, a gente sente uma Ellie mais madura. Agora, mano, a diferença, mano, não tem diferença, sabe? Você olha e pensa, nossa, mano, Parece que não mudou nada. Não mudou, mano. Parece que não mudou nada, parece que não teve um passar de Não tempo, teve, né? não teve. Pelo menos o Joel deu pra ver que o Pascal deixou o cabelo Isso, crescer e você mano. percebe uma diferença ali. O Joe a né, gente Joel? consegue ver. E convenhamos, né, mano? Joel- Alguém que é mais velho assim, mano, é mais fácil de você fazer um time skip, mano. A Ellie continua com um cara de novinha, mano. Infelizmente, parece que não passou De tempo. novo, de criança, né? Porque É. a Ellie, no segundo jogo, você vê que é a mesma personagem, mas você percebe que ela amadureceu, que ela envelheceu, né? Que ela passou, Ela- o tempo passou pra ela, Pois é. né? E tem um ponto que eu quero falar, um ponto assim que eu acho que é justamente um ponto que eu não queria que eles mexessem, um ponto que eu não queria que eles tivessem mudado, que é a questão de plot. Ah, com certeza, né, mano?
Você Você pensa tem no uma plot. noção. Sabe, a cena da Abby no É. enterro do pai dela já foi logo no início. Eles entregaram tudo nisso, né, mano? Tudo. Entregaram o plot da série, que era que o Joe tinha matado. Na Na verdade, eles verdade- entregaram isso. Mas você já entende. Você já entende isso, você já. Mesmo quem. Talvez até quem não assistiu a série, não pensou, quem não assistiu, quem não jogou o jogo, na verdade, que não, beleza, ficar nessa dúvida, mas pra gente que viu a história do jogo, que muitas vezes jogou, a gente percebe a diferença. Inclusive, mano, Sabe? o único plot que eles não entregaram foi realmente aquele do final do jogo. Quando ele tá prestes a matar a Abby, lembra do que o Joey conversou com ela, né, mano? Foi o único que eles não entregaram, mano, de flashback. O resto, Quase não entregaram. Quase não entregaram. Porque eles mostraram o Joe lá, tocando joaninha lá na mano. olhou, Foi, tocando foi lá, muito. em cima. Aí a Ellie passa. Já mostraram a cena da treta com... Qual que é o nome dele? Do velho lá, o... Que faz o preconceito Wishes pra ela lá. Eu não vou lembrar o nome daquele velho, não, mano. Mas eu me decepcionei de não ter o preconceito Wishes, mano. É, velho. Que é isso aí? Preconceito Wishes. O cheiro é bom. São todos seus. Tipo, literalmente mostraram no início da série o bagulho que tá lá na frente do jogo, sei lá, umas 15 horas de gameplay Mano, depois. porque no jogo a gente começa sem entender nada, né, mano? O que aconteceu no dia passado, mano? Por que a Ellie tava tretada com o Joel? A gente não sabe nada, mano. E eles entregam tudo no primeiro episódio, mano, da série. Agora, rapaz, aquela cena do Joel, aquela morte do Joel, mano... Cara, tem Mano. minhas críticas. É tipo assim, cara, a gente tem Não, que falar que são duas mídias diferentes, a gente tem que pensar É. desse jeito. Você tem querendo ou não, o financeiro do jogo foi maior, pra você fazer a série, pra fazer o jogo, você teve um tempo, tanto quanto maior, porque o intervalo que eles tiveram pra criar, que o Neil Druckmann, né? Neil Druckmann teve pra criar a história e produzir o jogo. Você tem a liberdade criativa, porque é um jogo. Você colocou lá a classificação indicativa, tá, beleza. E, cara, esse ponto, a questão da escolha criativa, uma das grandes críticas do segundo jogo, referente ao segundo jogo, é que o segundo jogo, ele mexe com você, muito mais do que o primeiro. Por isso que muito mais uma questão pessoal de você gostar ou não gostar do jogo, não é que o jogo é ruim ou bom. Então, o combate é a mesma coisa. O combate, na minha opinião, do The Last of Us, tanto o 1 quanto o 2, ele tá bem ligado com a história, porque, por exemplo, a gente sabe que o Joel é um monstro. Todo mundo aqui concorda que o Joel é um monstro. E você percebe isso, e não é um monstro o tempo inteiro nas cutscenes, mas durante o jogo. Então, quando ele pega um bicho, ele cata um pedaço de pau e manda aquela lapada na cara do bicho, dos instaladores, você percebe. O cara não tem sanidade, ele já perdeu a sanidade pelas coisas que aconteceram com ele. E é isso que eu senti falta na série. O impacto das coisas, sabe? Não teve impacto. Parece que as coisas não têm o mesmo impacto. No Entende? jogo, mano, quando o Joel perde a filha dele, né, mano, e passam 20 anos, mano, são 20 anos de frustração, né, mano? E é por isso que ele é tão casca grossa, né, mano? Por isso que ele é tão violento, né, mano? Porque é um mundo pós-apocalíptico, né? É um mundo pós-apocalíptico. E, cara, ele não tem sanidade. Já perdeu completamente a sanidade dele. É um mundo apocalíptico, o mundo acabou, tá tudo pelos ares, né? Pra sobreviver naquele mundo, mano, é o jeitão dele mesmo. E aí, essas mudanças... E teve uma mudança que... As mudanças criativas do jogo me incomodaram, né? Da série me incomodaram, né? Que é o Joel fazendo terapia. Não, isso daí pra mim também não faz sentido nenhum o Joel fazer terapia. No jogo, o Joel desabafa, mano, mas ele fala pro Tommy, mano, no começo do jogo, mano. Ó, fiz isso, tá ligado? Eles iam matar a menina pra fazer a cura, fui lá, mano, matei todos eles e é isso. Aí o Tommy pergunta pro Joel, mas e aí, mano, como é que você tá? Eu vou seguir a vida. E é isso, mano, inicia o jogo. Mano, não tem por que ele ter todo esse peso de culpa, mano, por ele ter feito. Ele fez porque ele quis fazer e ele fala isso, mano, que faria de novo. E se ele foi fazer terapia é porque ele tá se sentindo culpado, ele tá com remorso. E justamente a cena do Joel é que ele não se arrependeu.
Ele não tem nenhum arrependimento referente ao que ele fez. Ele teria feito de novo. Sim. Inclusive, essa é a parte final do jogo. Ele dizendo que eu não teria feito tudo outra vez. E na série dá a impressão que ele tá arrependido do que ele fez, entendeu? Do que ele tá arrependido das coisas que ele fez. Entende? Então, quando ele tá ali conversando com a mulher do Eugene, que nem apareceu no jogo, né? O Eugene, Não, mano, são personagens Mostra. que foram colocados aí, né, mano? O Eugene, na verdade, no segundo jogo, mano, o que a gente tem dele, mano, é um livreto, né, mano, que tem alguma coisa escrita sobre ele no jogo, mano. Depois uma piadinha que eles fazem, a Dina e a Ellie faz, né, mano? E aí ele pega e fala, queria morrer igual o Eugene. Aí eles mudaram, porque no jogo, a Dina pega e fala assim, você queria morrer de derrame? Aí ele, não, de velhice, entendeu? Aí eles mudaram o sentido totalmente. Aqui tá falando que o Joey matou o Eugene, mano. O que não é isso que no jogo mostra, né, mano? E essa cena dele fazendo terapia, até a interpretação do Pascal já entrega que é como se o personagem tivesse arrependido, sabe? Principalmente no final ali da conversa, sabe? Que é diferente do jogo. Quando ele tá conversando com o Tommy, ele olha no olho do Tommy com um olhar de que tipo, eu fiz isso daqui, Mano. outras, entendeu? Não tô nem aí. Eu fiz mesmo e vou guardar isso pro meu túmulo, pelo resto da minha vida, pela minha vida eterna, quando eu morrer. E foi o que ele fez. Ele carregou, ele foi, na verdade, o Joe, ele assumiu a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele sabia da possível consequência do que ele teria feito. Que era o mundo continuar a mesma merda, ele simplesmente aceitou. Entendeu? Mano. Então, Na cara... verdade, ele fez muito por amor, né, mano? Porque quando o Joel, ele ganha ele, né, mano? Ele não ganha só uma figura de pai, né, mano? Ele meio que... Ele renasce a figura de pai dele, né? Porque mano. ele perdeu a filha dele da pior maneira possível. A mensagem que o jogo quer passar, mano, é que a Ellie salvou o Joel antes do Joel salvar a Ellie, né, mano? Depois que eles se encontram, né, mano? É naquela parte, mais ou menos, do jogo, né, mano? Que o Joel quer que ela vá com o Tommy, né, mano? Aí meio que ela não quer ir, mano. E aí que tá uma das questões também, né, cara? O Joe, tudo que o Joe ele faz durante o primeiro jogo, ele sabia de cada peso. Tanto que quando ele fala pra ele, né, faça os tiros valerem a pena, né? Quando você usar essa arma, faça os tiros valerem a pena. Ele fez todos os tiros que ele deu em todas as pessoas que ele matou no final do jogo, durante o jogo, valerem a pena. Na cabeça dele a gente fez isso. Inclusive, na cabeça dele. Na série não tem essa Não incrível frase, né, mano? Que era pra ter. Que fez falta, mano. Na primeira temporada, quando eu assisti, mano, eu senti muita falta. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Essas interações entre a Ellie e o Joe ficam faltando pra você sentir aquela interação de pai e filha, sabe? Que, querendo ou não, os dois começaram a ter essa relação de pai e filha, sabe? E a série, às vezes, ela peca muito nisso. Eu não sei, e como a gente falou, é uma questão de formato. E eu não acho que o problema não é você mudar o que você fez no jogo. Mas você tem que saber adaptar para você entender, para quem está assistindo entender que ela tá para ela ficar imersiva naquele universo. E eles fazem completamente o oposto. É personagem sendo descaracterizado. A própria Tess, na minha opinião, ela ficou muito descaracterizada porque no jogo ela não aceita desaforo e na série ela aceita desaforo de graça, ela apanha de graça. No jogo não, no jogo ela fala, Joe, fizeram aquela merda lá, vamos resolver aquilo lá? Ela vai atrás do... esqueci até o nome dele. Aquele maluco lá do... eu não vou lembrar. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não vou lembrar o nome dele, mano. Então assim, cara, esse é o grande problema de você descaracterizar, sabe? Descaracterizar os personagens, você descaracteriza muito aquilo que você planejou, cara, sabe? Você tá tirando a essência, sabe? E na minha opinião isso é pra agradar público. Pra agradar público, pra agradar um público que não jogou o jogo, ou que jogou o jogo e não gostou, sabe? Pra os outros aceitarem a obra que eu fiz. Entendeu? Mano, assim, a obra tem erros, mas eu em si, mano, olhando geral, mano, eu gosto da série, mano.
olhando assim. É. Tem todos esses males aí que você falou. Sim, qualidade, sabe? Você vê Eu que gosto muito. os cenários são muito parecidos, os Então. lugares são realmente parecidos, são fiéis ao jogo, aquilo que é o jogo, né? Então, por exemplo, cenários de prédio destruído principalmente, prédio abandonado, né? Cara, a gente sabe relevar, a gente sabe que eles tiveram capricho para fazer isso, essa é a identidade visual, a fotografia manteve muito da identidade visual do jogo na série, né? Teve essa coisa de você conseguir manter a identidade visual do jogo. Cara, isso aqui, pode falar o que quiser, mas é a cara do jogo, isso aqui é o cenário do jogo, entende? Você vê você sente que é a fotografia do jogo tá aqui, entende? Cara, muito fiel ao jogo, sabe? O visual, cara, o visual muito. O visual dos personagens, você não tem que falar. O visual, tudo é muito fiel à obra que o Neil Druckmann fez, é muito fiel ao jogo, sabe? Então, assim, é aquela parada. Eu acho que eles podiam. A questão de figurino, ela era uma questão de que, sim, eles poderiam ter feito uma coisa mais fiel ao jogo. Manter a fidelidade ao jogo. Mano. Na segunda temporada em si, mano, a gente vai começar a falar do episódio 2. O grande episódio. Do 2, que acontece a cena do... É o episódio mais assim, mano, que tem coisas a serem ditas, né? Vamos lá. Falar do segundo episódio, a gente teve um ataque a Seattle. Burro. Na série, né? Eles atacaram os bichos lá, atacou Seattle, não foi? Incompetente, medíocre. Não Pelo que deu a entender, a batalha em Seattle, não lembro como não cheguei a ver. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Muita gente tava reclamando a disso. cidade deles, mano, é Jackson. Eles moram em Jackson. A cidadezinha É deles. verdade, eu confundo, mas faz tanto tempo que eu não vi o jogo, cara. Aí assim, mano, no caso, mano, no jogo não tem nada disso, né? No jogo a gente vai seguir 2 parâmetros diferentes. Na série eles mudaram muita coisa esse episódio 2. Eles mudaram, por exemplo, no primeiro episódio, mano, eles colocam a missão da Dina e da Ellie, mano, o que era pra ser nesse segundo episódio, que a Dina vai com, no caso, o outro rapaz, que eu esqueci o nome. O pai do filho da Dina, né? O namorado, o ex-namorado da Dina, mano. Nossa, esqueci o nome. Agora me fugiu o nome dele, mano. Mas era pra, no caso, a Ellie tá em missão com a Dina e o Joel tá com o Tommy. Aí eles mudaram tudo, mano. Eles colocaram o Tommy lá em Jackson, mano, pra cuidar de Jackson, enquanto o Joel tá com a Dina e a Ellie vai com esse outro rapaz, mano, que é o ex da Dina. Uhum. Nossa, eu precisava... É o Jesse? Mano, é ele mesmo, mano. É o Jesse. Jesse. Aí, mano, aqui eu vou falar, mano, que foi um ponto legal, mano. Eu gostei dessa mudança, tá ligado? Eu gostei muito, mano. Por quê? Porque quando a Ellie vai atrás da Abby... E o homem aí, ó. Olha lá, ó. O homem. Vira pra cá, que vira não pra cá, mudou nada. Olha pra cá. Vira pra cá. Senhoras e senhores. É igual. Não é, cara. O ator tá na nossa frente. Não é, cara. Aí, ó. Verdade, ele tem o queixinho do Ô, Cássio. será que você vai tomar um tiro na cabeça na série? Ele tem o queixinho do Cássio, mas não tem. Não, graças a Deus, não tem. Agora, sem dúvida. Melhor, meu Deus. Ou igualzinho o queixinho do Cássio, mano. A Ellie que não mudou nada, né, mano? No time skip, né, mano? Parece que a gente tá vendo a mesma Ellie da primeira temporada. Pois é, cara. Eu achei meio estranho. Eu que não assisti a série, Ctrl eu achei C meio e Ctrl estranho. V, cara. Tá, mano, tá ligado? Tá parecendo uma criança. Eu achei estranho. Mano, muitas críticas em relação Cara, a aí você atriz. vê a Dina na série, cara, o quanto que ela... Não, a Dina tá espetacular na série. Sim, mas eu digo assim, Tá cara, a muito diferença, velho, assim, das duas, né, cara? Quando você vê a cena com as duas, velho, tipo, mano, peraí, eu vou pra vocês terem uma noção, cara, aqui é uma coisa, né, cara? Como a gente falou, a questão da questão do rosto dos personagens, da característica dos atores com os personagens, da fidelidade, né, o que parece e o que não parece, cara. E, véi, é muito diferente, cara, sabe?
Peraí, que a cena bugou. Pô. Aí, ó. Cara, a Ah, atriz ficou muito boa, mas a Bella Ramsey na Ellie é foda. mano. cara. É complicado demais, sabe? É complicado. Pô, Então... vocês param de chamar ela de Marquito, mano. Porque o Marquito tá ficando bravo. Pô, cara, o Marquinhos ficou puto. Marquinhos não gostou, cara. Gostou, velho. Mas, Mano. vamos falar do... Eu acho que o que a gente tem que falar, do que a gente tá demorando um pouquinho pra falar, cara. A morte do Joel no segundo episódio. O que Mano. você achou, velho? Antes de chegar na morte do Joe, eu gostei do contexto que eles colocaram, que eles mudaram na série, igual eu falei. Não ficou igual no jogo, né? Eles- Que ele simplesmente mano. dá abertamente que o nome dele é... Isso, O Tommy mano. que fala, né? Ah, eu sou... Não, ou é o Joe que fala? Não. Ah, eu sou o Joe e É esse é meu irmão diferente. Tommy, eu não lembro. Não, é no diferente, jogo. mano. No jogo. É diferente. Na série, mano, eles colocaram a Dina pra gritar o nome dele, né, mano? Aí a Abby já bateu, né, mano? E assim, no jogo é totalmente diferente, mano. No jogo descaracterizaram o personagem. Porque na primeira temporada, no jogo mesmo, mostra que o Joe é um cara frio, mano. O Joe não confia em ninguém, mano. Tem a cena lá do primeira temporada, né, mano? O cara pedindo ajuda, mano, e o Joel passa por cima do cara, mano. Porque assim, ó, não confio em ninguém nesse mundo. E tipo, do nada, mano, no jogo, mano, ele vê a Abby, mano, passando apuros. Aí do nada ele vai lá, salva ela, ó, meu nome é Joel e esse aqui é meu irmão Tommy. Mano, ninguém entendeu, mano, por que ele fez isso, mano. E isso ruiu a morte dele. Aqui na série eles mudaram, mano. Eles fizeram a Dina gritar o nome dele. Aí a Abby já raciocinou na hora, mano. Isso eu gostei muito, mano. Que isso aí foi uma cor. Eles corrigiram um erro, tá Sim, ligado? isso foi um erro. Isso foi um erro no jogo. No que jogo, é mano. absurdo, sabe? Você tá vendo É. Apocalipse Zumbi, o cara que é frio, não confia em ninguém Isso, durante mano. o jogo, que... E como a você gente dá falou, pra ver, mano, psicopata. na série, mano, na cena, velho, quando a Dina, a Abby fica falando pra eles irem, mano, o Joel tá com o pé atrás, mano. O Joel olha assim, ele tá com o pé atrás de ir, tá ligado? Mas ele vai porque ele sabe que seria melhor, mano, ter os amigos dela, mano, ter os recursos pra ir, mano. E ele é pego na enrascada, né? Mas, mano, entre o episódio, mano, eu gostei muito, mano, da cena. Não tem nada a ver com o jogo, mano, mas eu gostei da invasão em Jackson. E eu gostei do fato dele ter um laço maior com a Eu vi Dina. muita gente criticando essa invasão em Jackson. Muita gente falou que não gostou dessa invasão. Então, mano, é porque a invasão de Jackson, mano, é meio assim, sem sentido. Porque eles colocaram um bagulho que não existe no jogo, né, mano? Que é a conexão, né, mano? Parece que tem um fungo lá dentro de Jackson que tá transmitindo pros zumbis aonde estão as pessoas. E isso não existe no jogo, mano. No jogo é Foi os isso. esportes. Eles quebram um cano lá, mano. Você vê, mano, que tem um monte de fungo lá, mano. Foram esses fungos aqui que passaram a localização de Jackson lá pros zumbis irem invadir, mano. Isso não tem nada a ver no jogo, mano. E isso foi adaptado, isso foi criado na série. E eu, particularmente, mano, não gostei disso. Mas eu, particularmente, gostei, Na mano, verdade, da acho que a invasão. decisão Eu de gostei não- da cena. não- Eu acho não- que foi um conteúdo a mais que eles colocaram. Na verdade, ali, eu acho que a velho. decisão de terem colocado, de terem tirado os esporos pra falar que eles têm uma conexão, eles tiraram os esporos Isso, pra colocar mano. uma conexão que eles têm, que eu não entendi o porquê. É porque Ah, assim, eu não entendi pelo por que eles falaram de explicação, mano, não ia dar pra ficar colocando esporo, né, mano? Porque a esporo ia ter que colocar máscara, mano, ia ser difícil de ambientar o ambiente. E eles falaram que por isso eles cortaram o esporo. E até aí tudo bem, mano, mas essa conexão de zumbi, mano, também, pra mim, não faz sentido. Não vira, né? Eu acho muito... E essa invasão, mano, você pode ver, mano, que tem vários zumbis, mano, milhares de zumbis ali, mano. Aí vem um baiacu e vai lá e desmonta a barreira, tá ligado? Que eu achei forçado, mano, um baiacu derrubar aquilo lá, mano. A resistência que teve aquele baiacu, mano, que quase matou o Tommy ali no segundo episódio da série, mano. E foi legal, mano, eles criarem esse laço a mais do Joel com a Dina, mano. Porque- que não tinha no mano. jogo. No Né? jogo, mano, aí ele vai atrás da Abby, mano, e a Dina meio que vai como companhia, né, mano? E no jogo, na série, mano, parece que a Dina tem um motivo de ir com a Ellie. A Dina gosta do Joel na série, né, mano? Coisa que a gente não vê no jogo. Não teve Isso eu gostei, mano. Não teve. Essa Eu acho parte. que não sei, eu acho que não tiveram tempo, ou eles não, eu até mesmo, eles não pensaram em criar uma conexão
de laço com a Dina entre o Joel, né? Uma conversa entre os dois, porque eu acho que eles nem chegaram a conversar direito, não. A gente falou tanto, a gente nem falou da Abby aqui, mano. Vamos dizer assim, do personagem da Abby, né, mano? Cara, Eu gostei inclusive muito. a Abby, que não tem o mesmo porte da Abby no jogo, tem. que a Abby no jogo é um macho, basicamente, um brutamonte. O tanto de meme que eu vi disso daí, cara. A Abby no Bicho, jogo, mano, bicho, é uma cara. geladeira Brastemp, mano, no jogo. Ela, e tipo, mano, Cara. o fato da Abby ser forte, mano, e na série ela não ter o porte físico que ela tem, mano, me deixa em dúvida do que vai ser os próximos capítulos, mano. Porque quem jogou o jogo, que jogou com a Abby... Sabe que fez muita diferença, né, cara? mano, O porte a físico Abby cara, mete a porrada Abby- nos caras, mano. Olha isso, cara. fez muita Ah, diferença, não. cara. Por mais que eu acho que a atriz, ela tem ela parece, sim, sabe? Ela Não, funciona. Ela é, mano. Não, Ela ela funciona parece. na Abby. Ela Funciona entregou a Porque Abby, mano. entregou Eu a Abby. adorei a atuação de Abby dela, mano. Você sente o ódio que você tem pela Abby, mano, olhando a atriz. E olha que seria difícil, porque a gente sabe tudo o que acontece, mano, com ela. No jogo a gente tava sentindo mais ódio da Abby porque a gente não sabia nada o que ia acontecer. Por isso que eu acho que é o erro criativo Eu no não fundo. sabia eles nada, passarem a isso, gente não sabe? sabia nada da Abby. Por isso que a gente sentia É. mais ódio da Abby, mano, no começo. E o fato dela não ser forte me preocupa, mano. Não esteticamente. Esteticamente não muda nada. Mas porque fez parte, né? Porque não, ela é malhou, porque, porque mano, ela queria enfrentar, bater de frente com o Não, Joel. eu acho que isso também, Sabe? mano, não muda muita coisa. É porque realmente no jogo, mano, as cenas de ação da Abby, mano, Faz sentido porque é ela a tem Abby que- lutando, mano. A Abby pegando os caras machão, mano. Tem uma cena dela lutando contra um cara que é praticamente imortal, mano. Oxi. O cara era muito forte, mano. E ela no soco ali, mano, na força bruta, muita força bruta, mano, pra derrotar o cara, mano. Eu não sei como eles vão adaptar isso na série, né, mas na força física eu acho que ela não vai ter tanto poder assim, mano. Talvez eles mudem o jeito dela lutar, mano. Mas eu acho que isso é a relação dela. Mano, em atuação, mano, a Abby entregou tudo, velho. O que eu senti de ódio da Abby assistindo, mano, e é esse sentimento que a gente tem que ter, mano, da Abby. O ódio Que dela. foi o que, querendo ou não, a cena da morte do Joel, né? Por mais que eu acho que no jogo é bem mais pesado. Não, muito no mais jogo- pesado, no muito jogo mais brutal, tem- muito mais visceral, é muito mais... Você fica mais triste porque, cara, ela pega o taco de golfe e engaveta a cabeça do Joel, né? Não, mas aí, mano, na série eu acho que entregou legal, mano, essa parte. Não, entregou legal. Eu acho que entregou legal essa parte. Talvez ele também fez uma coisa pra fazer sentido, talvez, né? Ah, O quebrou fato- o taco e, mano, sabe, foi ela pra quebrou dar no mais ódio e, né? Ela ter continuado batendo no Joel, mano, com as mãos. Foi Depois muito que mais- o taco ter quebrado, mano, dá um ar de... Mano, ela não para, velho. Ela quebrou o taco, mas ela não para. No jogo não teve isso, mano. Tanto que a forma que o Joel morre no jogo e na série é diferente, né, mano? Sim. Ela E meio... o Joel, o que eu gostei na série foi que o Joel encarou a morte de peito aberto, né? Que ele falou, Não, acaba logo com isso aqui, No vai. jogo, mano, o Acaba Joel logo isso aqui resiste na mais série. do que na série. Mas na série ele falou, acaba logo isso aqui. Vai, resolve isso Não, logo. mas desde Sabe, o na começo, série ele mano, fala quando isso, o né? Joel é afrontado, mano, não sei se você tem a cena aí, mano, ele já sabe o que vai acontecer, mano, na hora que ele percebe. A preocupação do Joel ali, mano, é em Jackson, mano, como é que tá, mano, das explosões, ele tava nem aí mais com as meninas, mano, falando, tipo, eu tô morto aqui, ele tá olhando aqui, mano, pra... Deram um tiro na E perna a dele. Dina, não mano, sabia. a preocupação dele ali era as duas coisas, Jackson e a Dina, mano. E a Ellie, mano, ele tá preocupado com a Ellie também. Então, cara... Por isso que a gente fala, né, cara, a série, ela acerta muita coisa e ela erra muita coisa também. Então não é de tudo mano. ruim, cara, não é uma série de tudo ruim. Não, mano, é uma série interessante, mano. Mas assim, quem é aquele cara mais crítico, mano? Não, tem que ser igual ao jogo. Mano, vai sofrer mais, tá ligado? Eu particularmente não ligo, mano, dela ser um pouquinho mais diferente. Eu também não digo dela ser diferente. Eu só não quero que realmente vire algo Eu só achei totalmente assim, nada a ver, mano. Algo totalmente diferente. Como a que gente eu não falou da concordo. questão das cenas É. que descaracterizam o personagem. Isso. Como o Joel na terapia. Joel fazendo terapia, né? Que, velho, não tem nada a ver com o personagem, sabe? E ele, inclusive, ele na conversa com a Dina, ele fala, né? Não falar pra ninguém que eu tô fazendo terapia. Joel falando isso. Cara, o Joel. Assim, mano, vamos colocar Eu assim. quero o telefone desse terapeuta, mano. Não quer amor, Não, ou não. porque ela, velhinha, Porque- mano, ali. cara, ela literalmente, sabe, ela literalmente é aquele meme, né? Se não passou o cartão, cara, você é um merda. Você é um lixo completo, é literalmente isso. Não, opa, não passou o cartão? Então, cara, a forca talvez seja uma situação pra você, cara. Mas enfim.
Já tava cheio de ódio do Joe também, né, mano? Um ódio que a gente nunca vai entender. Mas tá bom. Porque a gente sabe, né, como a gente já falou desse ponto de que o Eugene ninguém se importa no jogo. Ninguém, na verdade, só citado. Então, cara, pelo que deu a entender, na cena ela entregou muito mais que a Bella Ramsey, né? A atriz da Abby deu um show de atuação e na hora da morte do Joel a gente vê a cena do Marquito chorando. O Marquito, mano. Mano, eu não Ai, consigo cara, comprar, velho. Eu acho que assim, mano, foi meio decepcionante a Foi, cena. cara. Não, só, Eu achei legal É. a ideia da cena dela indo abraçar o Joel. Isso, essa Muito cena bom. foi legal, mano. Mas ela, naquela hora que Mano, o ele... impacto do jogo é muito maior do que a da Porque, tipo série. assim, no jogo, na hora daquela paulada, a Ellie grita e ela começa a ficar com o ouvido todo zoado. Aí, tipo, até que dá um chutão na cara dela e ela desmaia. Na série, acontece a Abby finca o pedaço do taco no pescoço do Joel. tá, pega. E aí ele... Aí ela fica doida, começa Ela só eu grita. vou matar todos vocês. Ah! Ela é doida, mano. Só que o grito dela não aparece. O primeiro grito, que é o grito É, dela mano. falando, não, no jogo não aparece na... Não, mano, Não, mas eu sério, gosto dessa é. parte, inclusive, que ela fala que vai matar. Mas a ideia, né, ela indo lá, abraçar o Joel lá, caindo no chão... Ela de fato mata todos Mas eles. a Bella menos Ramsey- menos a Abby. Mas a Bella Ramsey entregando a cena é meio decepcionante, cara. Eu acho que ela entregando a cena, na atuação nessa cena da morte do Joel na série foi triste, cara. Foi zoado, eu achei muito zoado, cara. Cara, sabe o mais engraçado no bagulho do Marquito aí? Quando você pesquisa no Google, Bella Ramsey, aparece lá o Marquito. Aparece, Tá mano. bravo, né, mano? Eu não acreditei, cara. Eu pesquisei e realmente, galera, acontece isso, mano. Cara, deixa eu ver se a gente Cara. acha aqui. A Bella, né? Só que pesquisar o dela, né? Bella Ramsey, vamos ver. Os caras fazendo bullying com a Bella Ramsey, né, mano? Vai fazer Mas um O Marquito. bullying com o Que não Marquinhos. que não tava aqui no computador que não aparece, mas, cara, simplesmente botaram. No celular, você vai lá, pesquisa, tá lá o rosto da Bella Ramsey, lá, a foto dela, e embaixo tá o Marquito. O Google, mano. Cara, Ai, velho. e associar, o que não vai aparecer? Os caras, Aqui o Marvel. Entendeu? os caras, mano. Peraí. Ó, pesquisamos ela, vamos mostrar aqui a nossa menina, a Ellie. Tá aqui ela, aqui embaixo, tá os atores relacionados da série, né? Pedro Pascal, né? A Kathleen. E aí... O mais bravo ali, ó. Inclusive, mano, ele é palmeirense, né, mano? Mano, se no terceiro jogo, mano, a gente tiver um time skip de idoso, mano, já dá pra comentar, mandar um... Alguém contrata o Marquito na série, mano. Pelo amor de Deus. o Marquito na Hashtag, série. aí, ó. Aí, ó, o Max. Marquito na série. Contrata o ficar Marquito na idosa, série, ô mano. Max. Se no terceiro jogo, mano, a Ellie ficar idosa, mano, o Marquito é o papo, mano. Foi na maldade. Aí, igualzinho. E o Tommy, mano, o Tommy é igualzinho, mano. O caçador do bicho vai pegar, mano. Não sei se ele é mentira. É E, ó, igualzinho, mano. na série, É no igualzinho, jogo mano. ele é loiro também, e o ator é moreno, né? E o fato do ator ser moreno pegou aí o... Pesquisa aí, mano. Então, cara. Pesquisa aí. Coloca aí, mano. Peraí, O Tommy The Last of Us, mano, o ator, mano. Aí você coloca, mano, o caçador do bicho vai pegar, mano, daquele desenho infantil. Ai, bicho. Cara... Primeiro vamos mostrar o... Oi? Tá interrompendo, que não, acho que o Jean chegou. Será, cara? É, eu vi vindo. É o Rian. Se o Rian chegar, a gente vai mostrar quem que é o Rian, cara. Pra ver o cara... Ficou com eu aqui, rapaz. Ixi, Maria. Ó, vejam. Homem passando. E Nishimura é atleta, mano. Exatamente, galera. Nishimura é atleta. Você sabe. Ai, cara. Cadê, mano? Não vai mostrar a foto do Tommy? Vou mostrar. Primeiro vou mostrar aqui o Tommy na série, né, cara? O Tommy na série, ele desse jeito aqui.
Com a carinha. Vamos mostrar primeiro também do jogo, né? Pra quem não é familiarizado com o jogo, né? Acho meio difícil, né? Alguém não seja familiarizado com o jogo. O que é? Do caçador de bicho vai pegar, cara? Mano, o bicho vai pegar, mano. Aquele desenho que tem ursinho. Ai, bicho, É igualzinho, né, mano? Ele tá vendo ali. Peraí, vem cá, isso aqui? É isso daqui, cara? O homem chegou aqui, tá? Esse homem aqui, ó. Esse homem também entende sobre The Last of Us. Esse daqui é Esse bravo, homem aqui, ó. Esse homem aqui. Esse daqui é o homem cara. aqui. Não sei se a câmera vai estar pegando ele. Mas não tá pegando o rosto dele. Só vem. Fica o mistério, fica o mistério. Vem pra aqui. Agora vai ter que arranjar vai arranjar uma cadeira pro cara, né? Não pega não. Tô falando nada, né? Você vai ficar em pé? Fica aqui? Senta aí, ó. Aqui. O homem, um dos principais membros, o cara mais. Vai vagabundo aqui. Vai vagabundo ali. Aqui é Rian, mano. E aí? Claramente. Inclusive, Rian. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Inclusive, Rian, a gente tava falando, mano, que. É esse mesmo, mano. Aqui. A gente tava falando que o Tommy da série parece o caçador do bicho vai pegar, mano. Esse é o caçador. Olha lá, é igualzinho, velho, o Tommy, mano. Coloca o Tommy de sniper, mano, ali, mano. Não, mas É ó. igualzinho, mano. Cara. Olha lá, Mas também o Tommy na série, mano. O Tommy na série. Não, no Igualzinho, jogo, mano. o É Tommy ele igualzinho, tem mano. o quê? Ai, cara. É 10 anos no máximo de diferença entre o Joe e o Tommy no jogo. Na série parece que é 30, velho. Pô, bicho, é muito difícil. Pô, cara, olha só, olha isso daí. Não tem. Cara, olha isso aqui, velho. Tem que ver ele com a roupa do... Não. Na série, o maluco parece, sei lá, um galã de novela, mano. No jogo, o maluco parece um usuário de Marlboro. Olha lá. é o Tommy, mano. É igual o Tommy. É o cara, Não é tem igual... lógica um Nossa, negócio lá. desse, cara. É que não vai ter aqui. Acho que não vai estar. Cadê a foto Não, do eu- sniper, cara? Não, olha aí o jogo. No jogo No parece. jogo ele é bem Cara, diferente. no jogo cara. parece que esse maluco usa Marlboro desde os 9 anos de idade, mano. O pulmão já tá preto, velho, dessa praga. Ó, aí no- Ele de sniper, só que. Esse aqui ainda tá novo, né, mano? Então, É, mais Pô, velho, ele tá né? parecendo o Shalaman. Quem? O Shalaman. Terminar de Shalaman aí na foto, mano. Tá parecendo o Shalaman. Cara, mas cara, a diferença do ator pra ele no jogo, cara, é muito discrepante, cara. Não, muito é. discrepante, é muito diferente, cara, sabe? E ainda reclama do Marquito, né, velho? Marquito, né, mano? Você gostou do Marquito na série? Só pra Cara, saber, cara. Eu assim. O Marquito tá achando ruim essa história, mano. Fica aí, Então, mano. não, agora é o Marquito e a atriz, né? A atriz, graças a Deus, não sabe o Marquito, porque senão, nossa, já tava toda psicológica, já tava arregaçada. Pois é, cara. Mas, é o que eu acho. Pelo menos na primeira temporada, eu ainda não comecei a segunda temporada da série. Nossa, Cara, a gente segunda viu algumas série da coisinhas, segunda a gente temporada falou tá das bem questões, das diferenças. Então, que o eu já- Renato assistiu. Eu já né? vi uma cena ou outra, porque quando E, tá cara, mexendo com isso, não tem como uma coisa escapar que a gente de já falou foi disso cena. daqui, cara. Foi dessa cena aqui, que foi a cena do Joe fazendo terapia. Que, como a gente tinha falado, cara, é uma descaracterização do personagem, porque o Joe, ele tem a plena consciência, como a gente tinha falado, eu e o Renato tinha falado, ele tem a plena consciência daquilo que ele fez. Ele sabe do que ele fez, ele sabe das consequências, e ele aceitou o peso das consequências dele no jogo. Na série, a gente acabou entendendo que ele também aceitou, só que de uma maneira diferente. Que não é ruim. Só que, querendo ou não, uma cena como essa, ela descaracteriza muito o personagem, sabe? Você vê o Joel fazendo terapia como se ele estivesse sentindo peso. Que é isso que dá a entender, sabe? Se você tá fazendo terapia, é porque você sentiu o peso de alguma coisa. Então, mas por incrível que pareça, eu não acho que tá descaracterizado aí, porque eu acho que a descaracterização do personagem do jogo pra série já aconteceu na primeira temporada. Isso daí é consequência. Porque falar que descaracterizou agora, eu não acho que... Eu acho que anula, porque na primeira temporada já tá descaracterizado, porque na primeira temporada ele já tem aqueles ataques de ansiedade que ele não tinha no jogo. O que já indicava que ele já era um personagem um pouco mais fragilizado. Ele não é o brucutu que ele é nos jogos. Porque nos jogos nem parece que o jogo tem 50 anos, tem hora. Cara. Não, mano. Nem parece. Não parece, cara. O nível de violência, mano. No Então, jogo, no perde, nível de só violência, perde. Em velocidade... jogos, só É, perde e aí é o que a por gente tava falando, cara, o jogo, querendo ou não, a gameplay ela completa
as cutscenes. Não é aquela coisa que é desconexa. Aquele Não, com jogo que certeza. a gameplay é desconexa da cutscene. Então, tipo assim, cara, a gente sabe que o Joe é um monstro. O Joe, ele é um personagem, ele é um cara terrível, porque as coisas, ele já não tem sanidade mental. As coisas que ele fez, pelas as coisas que a gente não fez. sabe que ele fez porque não foram mostradas em tela, né? Porque como tem tanto no primeiro jogo quanto na série, skip, né, de 20 anos. tem aquela cena que ele tá chegando com a Ellie na cidade, tanto no jogo quanto na série tem essa cena. Na série eu não lembro se tem essa cena mesmo, mas no jogo eu lembro que tem, que é o seguinte, tá o Joel chegando na cidade junto com a Ellie, os dois dentro do carro. Logo depois eles terem pegado o carro, inclusive lá com o Bill. Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Foi Naquela a cena que eu cidade falei, lá. né, mano, sobre o Joel não parar pra ajudar Então, o cara. onde eles chegam na cidade e tem um rapaz pedindo ajuda, né? Fingindo que tá pedindo ajuda, e o Joe passa direto por ele. Como que ele sabe que o cara tava fingindo? Porque ele já foi aquele cara. Ele já foi enganador pra poder roubar e saquear outras pessoas que estavam chegando na cidade onde ele tava fazendo a mesma coisa. A autoridade do Joe, ela é Não sei exposta. se dá. Então, Isso aí não foi assim que eu entendi, mano. O que me leva a entender essa parte, mano, é que no mundo apocalíptico, mano, você não pode confiar em ninguém, mano. É isso que me dá a entender, não que Então, o Joe já passou por aquilo. Porque não dá pra saber o que o Joe passou, mano, Então, em 20 anos. É muito tempo, mano. é porque naquele momento mostrou que, tipo assim, tá, beleza, foram 20 anos, é difícil resumir 20 anos, até porque eles não chegam a mostrar em nenhum momento nenhum flashback, tanto, nem no primeiro, tanto no segundo jogo. Não sei se vai ser o caso de fazerem na série, que eles podem fazer diferente na série. Inclusive, eu falei um monte de coisa diferente nessa série, né? Mas enfim, depois a gente chega nesse assunto. Só que eu entendi da seguinte forma, porque ele, de uma forma bem inteligente até no jogo, e a série foi lá e fez igual, então a série de certa forma faz bem, mostra que o Joe, ele só sabia que aquele rapaz, as reais intenções daquele cara, fingindo que estava Porque ele já machucado, tinha feito porque ele já tinha feito a mesma passado, coisa. porque ele já tava na pele Então daquele aquilo cara, foi tinha que só sobreviver, isso. a ponta do iceberg de tudo de ruim que o Joe fez nesse meio tempo. Porque o máximo que a gente viu do Joe nesse time skip de 20 anos, na série é de 2003 para 2023. Né, na primeira temporada. Pra ter aquela comparação com a pandemia, então, né? para poder ter a comparação com a pandemia, para eles fazerem também, para situar o primeiro ano de lançamento da temporada com o tempo atual da série, né? Também eu achei isso bacana. Diferente, mas bacana, por incrível que pareça. Aí, o que eu penso a respeito? O máximo que a gente viu desse meio tempo do Joe foi com a Tess ainda, que quando eles vão visitar o Bill lá no episódio 3 da primeira temporada. Que inclusive eu acho o melhor episódio da temporada, porque foi o único episódio que é bem desconexo do jogo. Que eles realmente quiseram fazer algo diferente. E deu certo. Eles quiseram fazer, e deu deu muito certo. Né? Sim, sim. Sabe, por mais que eu, querendo ou não, eu senti falta da interação dele com a Ellie. Né, então, sabe? Eu senti falta disso, mas compensou, sabe? Então, não eu acho que ficou legal pra, então, isso faz contexto falta. ali da série. Eles mostraram toda a redação do Bill, né, mano? Com o Frank, né? Mano. O namorado dele, o Frank. E no jogo, que no jogo é terrível. O fim do Frank é muito triste, cara, mano, sabe? No jogo é muito triste, diferente. É muito mano. triste, sabe? Então, ele simplesmente se arrepende. Então, tanto que na série. Foi mordido, se eu não me engano. Tanto que na série, o Frank e o Bill eles morrem juntos, né? No jogo é ainda pior, porque o Frank morre sozinho e depois o Bill vai descobrir Só que que ele morreu. no jogo não tenho certeza se ele foi mordido e se matou ou se ele se matou por conta própria. Ele, não lembro agora, não, porque ele tem se uma matou. carta, né? Ele tá pendurado na corda. Que eu lembro que o Joe comenta. Lembro que o Joe fala, será que Tem ele uma deve carta, ter sido né? mordido e não quis se transformar? Então, ele não quis se Eu transformar. lembro da carta que ele dá, que ele deixa ela escrito lá e Então, depois você pega justamente lá porque não tem isso, né, também. Eu lembro que tinha um personagem que pedia pra ser morto quando virava infectado. Que é a namorada da primeira namorada da Ellie, não é? Então, eu não Eu lembro acho que porque é ela, não chega é? a mostrar ela morrendo. Não, mano, ela não. Que eu lembro que ela foi chega a mostrar mordida. ela Não chega a mostrar ela Não, morrendo, não porque chega a mostrar ela morrendo. tanto no episódio lá do Left Behind que tem na série, e tanto na DLC do jogo, Left Não Behind, mostra a morte dela. não mostra. Tanto que a DLC termina com as duas olhando a mordida. Termina com as duas olhando a mordida. Então eu não acho que seja ela, não. Inclusive é muito boa, mano. Mas tem também o caso dos irmãos lá também, né?
que o outro irmão teve que matar o outro. Que é forte também. Que, É forte tanto no jogo quanto na série. Né, que o E ele pega esse, mano, é um bagulho tão louco, ele matou o irmão dele que ele pega e se mata. Né? Que eles adaptaram, inclusive, pra série, né, pro contexto do ator, que funcionou muito bem também. Que o ator é surdo e mudo, Então. e eles adaptaram e ficou muito bom. Então, eles sabe? Porque é uma adaptaram. situação que no apocalipse aconteceria. Então, Na vida real aconteceria. Alguém ser surdo e mudo não conseguir escutar. O que eu sinto que eles tentaram fazer na série como um todo é que eles tentaram humanizar os personagens. O que é compreensível. Mano, é compreensível. Mas, tipo... Eu já acho que é muito humano no jogo, né? Eu acho assim... Então, mas tem umas coisas no jogo que nem, por exemplo, quando... No meio, isso na metade do jogo, antes que eles entrarem no inverno, no jogo. Sim, que é quando o Joe simplesmente ele se ficado lá... No jogo, o Joel cai de não sei quanto cai. Cai. O Joel cai de não sei quantos metros de altura, cara. Eu acho que pelo menos uns 3 metros de altura que ele cai. Não é possível. É mais até se for ver. 5 metros E ele de cai, altura tipo pra assim, cima. numa tala de metal, assim. E atravessa. No chão, atravessa o corpo do Joel. Atravessa o Joel, sabe? Aí uma cena na muito série brutal. é literalmente só um pedaço de bastão que é fincado na barriga dele e já tá todo. Ficou Entendeu? mais... Já tá todo baqueado, velho. Parece até que foi. Entendeu? Não sei se você consegue pegar aí. Eu não acho que não vai ter essa parte no jogo. Vou ver se eu preciso pegar aqui. Mas Ó, é basicamente tem a isso foto aqui. do jogo. Tô cuidado com o copyright aí, mano. Não, vai dar copyright não. Mas isso aqui, tipo, Então. é isso aqui. Sabe? É terrível. Sabe? É terrível o que eles fizeram, sabe? Porque eles conseguiram, que nem você falou, no jogo é um negócio que vai de 0 a 10, né? Porque o Joel cai, né? Que. Não, você tem isso, porque tipo assim, Cara, você vê que o bagulho atravessou o corpo dele. Atravessou o corpo dele. Cara, sabe? E na Atravessou. série, tipo assim, Mano, é um pedacinho. cara, é um negócio. Como é que é? O taco de beisebol. É um pedaço de um taco de beisebol, que tipo assim, a gente nem vê, inclusive, porque ele sai da... Era um hospital que eles estavam, né? O hospital lá que tem os macacos. Não é? Né, mano? Acho que era um hospital, um laboratório. Ele, na série, ele sai normal com a Ellie, aí depois que lá fora que eles vão se situar, que tipo, olha, dá um close na barriga do Joe e ele tá lá com o negócio de madeira aqui na barriga. Mas no jogo é diferente. A Ellie ajuda ele a sair desse pedaço de madeira. Ele vai até andando um pouco... Detalhe, ele vai andando um pouco depois de acontecer isso com ele. Ele anda ainda, tipo... Ele anda uns bons metros ainda até chegar no cavalo. Ainda funciona porque, de fato, alguém E real você ainda tem que dar uns tiros ainda no jogo. Né? Então, aí você vê isso, aí, tipo, ele vai andando. Tipo assim, um negócio que fica evidente na série é que o Joel da série, discrepantemente, ele é mais fraco do que o Joel do jogo. Mais humano, né? Então, ele é mais humano. Convenhamos. Então... Em uma semana depois, esse Joel aqui, mano, que Então. tava com a clava aqui, mano. Tá vivaço inteiro. Tava o cara tá intacto. Aí, tem como, né, aí mano? não Não entra tem na minha como, cabeça que... E aqui tá o Joel Então, da tipo, série, né? Que, O cara tá intacto isso aqui, lá. ainda Então. assim, ainda assim. Não, né? Olha é isso. pesado, é um bagulho, Não, tipo E assim... ainda assim não é verdade. O cara não sobreviveria isso aqui. Então, Só o legal que, que tipo assim, aí você ele olha tá os em dois... pé. Eu acho que assim, mano, sobreviveria, mano, mas ele... A recuperação ia demorar muito. Então, demorada pra caramba. mano. Aí Aqui, Porque foram calma. intestino, foram isso aqui ali do cara. aqui ele tem super regeneração, mas aqui do jogo. velho. Aí o Porque episódio... passava o que ele passou Aí eu aqui, acho que o mano. negócio que, tipo assim... Depois ele ia atrás da Ellie do jeito que ele tava no jogo, mano, é um bagulho Cara, absurdo. olha isso. Não, aí acontece tudo isso, né? Acontece de um jeito no jogo, de um jeito na série. Beleza, só que aí chega no episódio final, é a mesma coisa, cara. O Joel sai matando todo mundo. E aí eu olhei aquilo, quando eu assisti o último do episódio da série, eu olhei aquilo e falei, cara... Porque É o mesmo parece cara pouco que forçado, né, tava mano? Ele matar todo todos. lascado alguns episódios atrás. É sério isso? Mas você gostaria se tivesse tirado essa parte, ele não matar os vagabundos? Não. Eu, inclusive, achei meio apressado, justamente porque eles quiseram humanizar o Joel, beleza. Só que aí o Joel, simplesmente, ele sai matando. Tanto que esse episódio aqui, eu não sei se dá pra pegar a duração dele. Ele é um episódio, não é um episódio Mano, é muito um longo. episódio de 45 minutos e 50 minutos. Então, é 45. Eu acho Ele é bem que... curtinho. ele é esse bem Eu episódio, acho que era pra, né? devia ser um episódio pra focar mais na ação mesmo, porque é realmente, cara. Até a música, cara, tipo assim, eu lembro até hoje no jogo, é tipo assim, a Luizana Vermelha, e a trilha sonora do jogo, alta para caramba, e nisso o Joel matando, sabe?
E eu não sentia todo esse peso. Quando ele chega no final na sala de cirurgia, espero que todo mundo tenha, né, visto o jogo ou a série. Não, mano, eu assisti, tá ligado? Eu tava tocando aquela música lá, Ele mano. chega, ele pega ela, e nisso ele vai saindo e a música é alta pra caramba. Alta pra caramba na cena. Aí ele tá aqui segurando a Ellie. Na série, eu não vejo todo esse peso, cara. Eu não sei se foi escolha criativa deles não deixarem a trilha sonora tão alta, mas eu não senti todo esse peso. A trilha sonora, ela dá o peso pra cena. Qualquer jogo, a trilha sonora, ela é a composição perfeita de qualquer cena. A música certa, claro. Então, aí, tipo, eu não sinto toda essa emoção. Quando eu vejo ele matando a Marlene no final do jogo, não é o mesmo peso que da série. Não é. Então, inclusive, a música, na verdade, devia ter tocado aquela lá. Qual música? Não, cara, não, Renato, não fala. eu vou ignorar isso, tá? Eu posso ignorar isso? Eu posso ignorar isso? Você me dá a permissão de ignorar? Me dá a permissão de ignorar isso, pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado. Sem dúvidas, né? Eu ia melhorar. Canta um pouquinho dela pra 11/10, vai, canta aí. Não, mano, não precisa ser Agora ele não quer cantar. Ele não quer cantar. Beleza. Eu sou bom cantor. Não, mas aí chega na segunda temporada da série, finalizando aí, eu não acho ruim que ele tá fazendo terapia, porque já mostrou que ele já era um Joel mais fragilizado do que o do jogo. O Nish dançando, eu tenho que pegar isso aqui. Assim, é um jogo mais fragilizado, só que quando eu falo assim, é que o Joel, no jogo, ele tá certo do que... Ele tem aquela confirmação certo, de que ele tá... né? Não, sim, mas eu digo pra ele, que ele fez a coisa certa pra ele, então ele não vai voltar atrás. Não, Então. aí, Pra ele não, ele não vai voltar. Na série, mano, meu Deus. Na série ele faz terapia como se ele tivesse com remorso daquilo que ele fez. Então, porque tipo assim, Isso que eu acho que é um problema. o coração do Joel amolece quando ele conhece a Ellie, amolece. Ao longo do jogo você vai vendo o afeto que ele vai ganhando com ela, e no segundo jogo é até maior, você sente o afeto dele realmente de uma relação entre pai e filha. Até porque tem aquele fatídico momento lá do jogo do observatório. Sim, que é tipo assim, cara, aquilo ali... Inclusive eles sabe? não colocaram no segundo episódio, né? A parte do observatório dele levando ela pra comemorar o aniversário isso dela. daí vai ser mais um... Vai estar agora no episódio de hoje, é mais inclusive. pra frente, Então, na acho verdade que é vai mais pra frente Não, esse sim, episódio. mas se eu não me engano, foi no segundo episódio ou vai mostrar no terceiro? Não vai ser no terceiro. É porque eles mostraram a cena nos terceiro, trailers. Mostraram a cena nos No trailers. terceiro, então, provavelmente vai ser a Dina e a Ellie indo pra Seattle, né, mano? Fazer as É o que a coisas, gente imagina que seja. E vai ter o post, vocês vão coletar as pistas pra achar a Abby, mano. Eles vão conhecer o pessoal da WF também. Eles vão... Tem esse pessoal. O pessoal não foi introduzido na série ainda, né? Ainda não. A Ellie, acho que a Ellie apareceu. vai comemorar o aniversário dela, mano, quando eles já estiverem no teatro, né, mano? Que ela vai ter um flashback, né, mano? Se eles. Então, mas é que a gente falou. Se eles seguirem essa cronologia do jogo, que eles não estão seguindo. Eu acredito que A eles linha vão do seguir tempo do essa jogo, acho parte, que mano. não Assim, sei. mano. Porque eles vão pro teatro, a Dina fica lá passando mal, porque ela tá grávida. Aí a Ellie vai sozinha, mano. No caso, é na segunda volta dela que eu acho que acontece. É, né? Que elas ficam lá e depois, bem mais pra frente do jogo, aí ele já andou tudo, a Abby aparece lá fazendo todo esse Porque trabalho. primeiro a Ellie vai sozinha, mano, pra matar a outra menina. Depois ela volta pro teatro pra ir pro aquário. Se não me engano, No terceiro dia de Seattle. Cara, se for eu, cronologicamente, sinceramente, eu acho que eu teria feito de outra forma, sério, no sentido que, por exemplo, eu tenho um bagulho em mente que eu, sinceramente, queria muito ver isso, que é a história da mãe da Ellie, que não é mostrado no jogo. Não é mostrado no jogo. Na série eles Na mostraram. série eles já mostram, mas, tipo assim, eles mostram muito pouco. Muito eu pouco. Eu acho que não, mano. Eu acho que, assim... Então, porque esse que é o problema, eles caíram nesse negócio de seguir à risca o jogo, aí eles vão e mudam uma coisinha ou outra que acaba que o pessoal não gosta, tanto que não tem uma repercussão legal. Se eles colocarem muita coisa, assim, ênfase na mãe dela, mano, vai afetar, tipo, na produção dos jogos, cara. Eu não digo nem ênfase na mãe dela. No primeiro nem no segundo jogo, mas tem que esperar o terceiro jogo pra falar alguma coisa. Tem que esperar o E jogo fazer falando primeiro. do terceiro jogo, a gente vai entrar numa questão. Falando de The Last of Us,
Vamos falar numa questão aqui que é bem... que foi polêmica nesses últimos anos, desde que The Last of Us 2 foi lançado, né? Que é os remasters de The Last of Us. Questão polêmica. Questão polêmica. Assim, cara... Eu só joguei o normal, então. Não, então, mas eu digo assim... A gente sabe que, querendo ou não, lançou essa série, segunda temporada, já, a série por inteira, eu acho que já vai forçar o Neil Druckmann a querer escrever o roteiro do terceiro jogo. Se já não estiver sendo desenvolvido, ele não falou nada. Então, Provavelmente tá sendo desenvolvido sim. Eles fizeram... Os caras não iam dormir em serviço. Eu não lembro agora qual que é o nome. Porque a Naughty Dog também não tem lançado muita coisa assim de... A não ser aquele jogo que foi anunciado o 2 também foi poucas coisas divulgadas, mano, antes do... Tem um documentário... Eu esqueci o nome, tem um espacial tem um documentário que eles lançaram, um documentário mostrando os bastidores da produção do segundo jogo. No final, o Neil Druckmann ele dá tipo, uma enrolada assim tal, mas ele fala que tipo, ele tem uma ideia para o próximo jogo. Eu não sei se vai conseguir ainda. Eu acho que é Grounded. Assim, Grounded 2, mano, o nome do não dá pra gente documentário. tentar adivinhar o que vai acontecer no terceiro jogo. Não, acho que não é nem questão de adivinhar, mas o que eu queria porque... dizer, Renato, é que assim, muita gente que jogou The Last of Us 1, teve muita gente que não pensou que ia precisar de um segundo jogo. Entende? Porque de fato o jogo ele acaba ali naquela cena, beleza. Poderia ter acabado por ali. Aí veio o segundo jogo, e aí o final do segundo jogo abre, além do final do jogo já abrir, o final do segundo jogo já abrir uma possível continuação que é certeira, a série já aumenta muito mais o hype e já confirma muito mais uma terceira parte. Aí que a gente está falando aqui, é claro que é especulação de que possivelmente o Neil Druckmann deve estar já escrevendo o roteiro do terceiro jogo, entendeu? Se aí, né... É nesse daqui que eles fizeram. No final desse documentário, eu não cheguei a assistir o documentário por si só, eu assisti só alguns trechos dele. No final dele tá o Neil Druckmann conversando e ele falando a respeito do jogo, assim, tal. E ele fala, assim, tal, ele não tem uma história, ele não tem um roteiro, mas ele tem um conceito, ele tem uma ideia. Então ele fala... Eu acho que ainda há mais um capítulo para essa história. Ele termina o documentário com essa frase dele. Eu acho que tem mais algum capítulo para essa história. O que ele vai querer fazer... Aí a gente já não sabe. Eu não sei. Aí já é... Porque futuro. É polêmico seguir com a Abby? Talvez. Talvez fosse ser o ideal? Talvez também. Porque querendo ou não, que história que vai contar com a Ellie agora? A Ellie vai pra onde? Vai voltar pra cidade? O que a gente consegue imaginar, mano, é a Ellie indo atrás da Dina, mano. Isso é fato, a Ellie vai atrás da Dina. E a Abby tá querendo encontrar os vagalumes remanescentes, mano. E eles vão se conectar. Só que não dá pra esperar. Porque assim, The Last of Us, mano, da parte 3 você pode esperar tudo, mano. A Ellie morrendo no começo, a Abby. Porque, mano, vocês mataram o Joel, mano. O Joel, mano, no segundo jogo. Qualquer um pode morrer, mano, no próximo jogo. Então, eu não sei também se eles teriam coragem de seguir, de repente, com outro personagem a história. Não é impossível, mas eu não sei se poderia ser tão atrativo. Eu acho que eles assim, vão dar também. mais ênfase, mano, aquele personagem que vai com a Abby, né, mano? O Levi. O Levi vai. Eu acho que eles vão dar algum protagonismo pra esse moleque. Então, eu não sei se de repente eles vão querer fazer um ele. negócio tipo God of War Ragnarok. Talvez. Pode ser. Não, mano, eu acho que assim, mano, eu acho que o terceiro jogo devia ser a conclusão, tá ligado? A conclusão daquilo que aconteceu, das coisas dos acontecimentos. Por mais que eu ame The Last of Us, mano. Então, esse que é o problema. Os dois têm conclusões muito boas. Porque, sinceramente, se terminasse, se por exemplo, beleza, The Last of Us 1 vai ser o primeiro e o único, teria ficado bom? Teria. Eu acho que teria. Pelo menos eu também concordo, eu acho que teria. Teve o parte 2, nossa, destruiu. Teria ficado bom se só terminasse na parte 2 do que até presente momento? Não, com certeza. Eu não concordo totalmente. O 2 deixa muitas pontas soltas, mano. Deixa a ponta solta, mas... O que no primeiro você acabaria com tudo a Ellie realmente fazendo a cura, mano. O segundo você não pensa... Você não pensa no final pro 2, mano. Não tem muita ponta solta, mano, pra ser resolvida no 2. Então, o 2 parece que, tipo, ao mesmo tempo que eu gosto de como a narrativa dele finaliza, é aquilo que você falou, tem muita ponta solta. Então, ao mesmo tempo que pra mim finaliza bem, eu vejo o parte 2 como meio de alguma coisa. Mas não sei se ter necessariamente pra finalizar num parte 3 também.
Porque ao mesmo tempo que você tem pontas soltas, se você queira ou não, tem o final do jogo onde a Abby vai pra um caminho e a Ellie vai pra outro. O caminho que a Abby vai é mais certo, vamos dizer assim. Certo no sentido que você sabe pra onde ela vai e qual que é o objetivo dela. Agora a Ellie, ela só sai solta no mundo. Ela nem fica mais na casa, ela abandona Ela abandona a vida mas dela, ela deixa até o violão do Joe lá. Sim, ela justamente deixa o porque, violão do Joe né? Porque tudo acabou. Spoiler do final do segundo jogo. A história do final da história é isso que acontece, né? Ela perde Que os 2 dedos aqui. O grande peso da consciência da Ela Ellie. perde, porque ela então, perde tudo, mano. ela perde tudo. Ela não tem mais a memória Ela do perde Joe, tudo. porque o Joe ainda morreu com a memória da filha dele, da Sarah. A Ellie não, ela não pode mais tocar o violão que o Joe deu pra ela porque ela perdeu os dedos. Tanto que uma das cenas mais fortes triste, do ela segundo olhando pro jogo violão e, é cara, justamente, o jogo inclusive ele te força isso, ele te força a tentar você ir lá tocar e jogar você com o não violão consegue, e cara. tocar. E você vê os dedos dela com dificuldade e ela não consegue tocar o violão, cara. Não, mas tem violão pra canhoto sim, tá ligado? Não, aí é triste, porque termina, né? O último take do jogo é esse, o violão e ela saindo no meio do campo. Se ela Pra forçar, onde? ela aprende a tocar A gente com- não sabe, cara. Não sabe, porque ao mesmo tempo, eu não sei se seria, tipo, se é muito certo isso dela ir atrás da Dina. Porque quando ela trocou a Dina pela vingança, ela fez a escolha dela ali. E The Last of Us é uma história que mostra que as escolhas têm consequências. Sim, que inclusive eu acho que é o principal. Então, muito mais que vingança. é o principal. É o principal. Uma das coisas que a gente precisa puxar de gancho, a série ela já vai puxar de gancho. A série vai puxar, e certeza que vai puxar. E aí já puxando, eu também já puxando de gancho, a série já puxa, todo mundo já puxa de gancho. puxando demais, tá? Que existe. Inclusive, eu vou falar aqui, tá? Isso aqui foi crime não ter ganhado o GOT em 2016. Pau no cu de Overwatch. Trabalho de arte que Uncharted tem, direção e entre outras coisas, Olha lá o cara, bicho, pra mim é um como é que ele negócio tá, assim, maravilhoso. Cara. Toma cuidado com o que você vai Calma. falar, mano. Filho, eu amo isso daqui. Cara, você. Eu amo isso daqui. Vem cá, japonês, chega aqui, vem aqui. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele já teve a capacidade, eu tenho certeza que muitos aí fazem. Que é pagar. Você pagou quanto? 150 no pack do Destiny? Pega o pezinho. 300 conto do. Não, mano, mas o nicho. Pacote anual do Destiny. Eu tenho. 380 no Destiny. Ó, eu Eu tenho não um jogo o amigo. pacote anual do Destiny. Eu não Esse cara jogo. aqui, Eu não esse jogo. homem aqui, ó. Calma Esse aí, homem. cara. Vira a cabeça. Mostra o CPF do mano logo, pelo amor de Deus. Calma aí. Não, mostra a identidade aqui, Não, ó. mano, mas assim, Cara, 100 aqui, reais. conheço pessoas aqui que gastaram uma graninha alta em LOL. Não, Foi Renato. não fui eu, mano. Eu já ia me defender, mas Tem eu dois lembrei. não, cara que joga LOL aqui. Agora quem gastou, eles Não, que se mano. matem.